Desde criança, eu sempre fui medroso, mas nada, absolutamente nada se compara ao que eu vivi naquele sítio. Eu tinha uns 6 anos, e todo fim de semana, meus pais me levavam para visitar meus avós, num lugar bem afastado, a mais de 50 quilômetros da cidade, no interior de São Paulo. O casarão onde minha avó morava já deve ter sido bonito um dia, mas naquela época era só velho enorme, com uma sala de pé direito altíssimo, que ecoava a ponto de dar arrepios. Só naquele cômodo cabiam 3 ambientes, e tinha uma escada que subia para o segundo andar, onde ficavam 6 quartos, todos com portas que rangiam como se estivessem reclamando de existir. E o pior de tudo, o banheiro ficava fora da casa. A famosa casinha. Era preciso andar uns 100 metros, no escuro, no meio do mato. Mas a minha avó era um espetáculo à parte, uma velhinha de sítio, cheia de histórias. Ela contava de tudo, desde o seu primeiro beijo, que aliás mudava de idade toda vez que ela narrava, menos até aparições de criaturas do folclore que ela jurava ter visto na mata. O meu avô tinha morrido afogado anos antes, no rio que passava perto da casa. Ela sempre dizia que foi a Yara quem o chamou. A gente ria, claro, mas no fundo dava para ver que aquela mulher acreditava em cada palavra que dizia. Aquele dia específico parecia comum. Eu ajudei nas tarefas, nadei no rio pela primeira vez na vida. E depois do jantar, minha avó subiu para o quarto dela, como de costume. Nós ficamos na sala, meu pai, minha mãe e eu. E foi aí que a energia caiu. Do nada, um breu total. Acendemos umas velas e ficamos esperando a luz voltar. 1 hora passou, 2 e nada. Foi quando ouvimos um guincho forte, bem alto, parecia um porco, mas distorcido, como se algo estivesse imitando o som, mas sem saber fazer direito. E logo em seguida, o som de asas. Asas pesadas, muito pesadas. Então, um impacto tão forte no telhado, que o chão tremeu sob os nossos pés. O silêncio que veio depois se tornou o nosso maior inimigo. O tempo parecia não passar. E então, ouvimos passos lentos, arrastados, andando sobre as telhas, e o som ecoava no espaço oco entre o telhado e o forro do casarão. Meu pai, pálido, pegou a espingarda que guardava na parede, carregou com as mãos trêmulas. Ele mirava o teto, seguindo o som dos passos com o cano da arma menos, e foi aí que ele percebeu para onde aquilo estava indo. Para o quarto da minha avó. Ele correu escada acima, eu e minha mãe fomos logo atrás, porque, sinceramente, a ideia de ficar sozinhos lá embaixo parecia ainda pior. Eu quase me mijei de medo, subindo aqueles degraus. Chegando lá, a porta do quarto estava trancada por dentro. Meu pai encostou a orelha na madeira e ouviu minha avó rezando baixo. E algo mais, algo batendo lá dentro, um som seco, que parecia casco, batendo contra o chão de madeira, ritmado. E então, o grito da minha avó. Meu pai não pensou 2 vezes. Ele arrombou a porta com um chute só. Quando eu entrei, logo atrás dele, senti um cheiro horrível, um cheiro de ovo podre misturado com enxofre, e meu pai, ele começou a chorar. Meu pai, o homem mais forte que eu conhecia, estava ali, parado, chorando. Minha avó estava deitada na cama, como se estivesse dormindo. Tinha um sorriso leve no rosto, as mãos unidas em cima do peito, segurando um rosário. Uma vela ainda estava acesa ao lado dela, na mesinha de cabeceira. Parecia que ela tinha morrido rezando. Se não fosse por aquele cheiro insuportável, a cena seria até bonita, mas ela estava morta. O laudo, dias depois, disse que foi um infarto fulminante, e o que quer que estivesse no telhado não deixou rastros. Nenhuma telha fora do lugar, nem um galho quebrado, nada.
mas nós três sabíamos que tinha algo ali. Nós ouvimos, nós sentimos. Meu pai vendeu o sítio poucas semanas depois. Deixou tudo para trás. Móveis, roupas de cama, tudo. Ele só levou nossos pertences pessoais. Ele não quis que nada daquela casa voltasse conosco. 1 ano se passou, eu era criança, e com o tempo, a memória daquela noite estava quase se apagando, até que meu pai teve um derrame. Eu fui com a minha mãe ao hospital e antes de morrer, ele apertou meu braço com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. Olhou bem nos meus olhos e disse: "Ele vem quando o ignoramos." Essas foram as últimas palavras do meu pai. E foi então que eu entendi tudo. Eu sei que você pode achar que é loucura que eu estou inventando, mas desde aquela noite no hospital eu não ignoro mais. Nunca mais. Todo santo dia, antes de dormir, eu deixo um prato de leite e um pedaço de bolo na cozinha, menos ou qualquer alimento doce que eu tenha em casa. E toda manhã, os pratos estão vazios, limpos, não importa onde eu esteja, não importa a casa, o estado, a cidade. Ele sempre me encontra. Ele sempre consome a oferenda. Já faz mais de 10 anos que eu vivo assim. E eu não ouso ignorá-lo. Nunca mais, porque eu sei o que acontece quando o ignoramos. E eu não quero ter o mesmo destino da minha avó e do meu pai.